Boa noite, mulheres. Ai, deixa eu ligar aqui meu negócio para não me perder. Gente, que privilégio estar aqui hoje. Eu estou bem intensa, porque eu palestro sempre, gente, mas quando você é chamada para ministrar a palavra do Senhor, existe algo muito diferente. Existe um peso, um temor, um zelo pela casa do Pai, um zelo em errar, porque eu sei o que eu disser é que hoje eu sou a autoridade de Cristo. Minha amiga acabou de me falar isso. A hora que você pegar esse microfone, você é a autoridade de Deus. Então, eu peço que o Santo Espírito me possua, e que não sejam palavras minhas, mas dele nessa noite. E eu já estou impactada, acho que vocês também, né? Tem sido edificante ontem e hoje. Cada palavra que foi dita aqui, ela marcou profundamente a minha vida. Não pense que é porque a gente está ministrando que a gente não recebe também. A gente recebe, acho que mais ainda. Né? Porque eu já estou há algumas semanas preparando a palavra e recebendo e ouvindo as pastoras, as meninas falando. Isso tem alinhado cada vez a minha alma e o meu espírito. Então, meninas, o meu tema ele é um tema que tem tudo a ver comigo. Quem me conhece mais de perto, a hora que a pastora mandou posicionadas contra o mal, eu falei, obrigado, Senhor. Nossa, Deus, não acredito. Agora, de verdade, você está me convocando para um tempo como este. Eu preciso começar contando um testemunho que há 2 anos atrás, Deus me chamou para falar sobre essa palavra. E quando eu ia falar, uma das mulheres falou, Ali, você é doida, você vai mexer em coisa que não é para mexer. Você vai mexer em vespeiro que você nem sabe. Você vai falar de libertação, você vai falar de mal. Para de ser doida, foge desse lugar. E, gente, aquilo me intimidou de um jeito. Gente, aquilo acabou com o meu ano, inclusive. Eu não ministrei mais. Eu estava começando também, né, gente? Não ministrei mais. Foi um dos motivos para eu desenvolver um estado depressivo. Aquilo foi um cala-boca para mim. Mas eu tinha certeza que era Deus que tinha me falado. E eu não deixei morrer aquilo. Fiquei quieta, mas fui guardando, fui estudando. E gente, exatamente 2 anos nesta semana, que é essa palavra que eu recebi contrária. E quando a pastora me mandou o tema, eu falei, Deus, como o Senhor é. Nossa, sensacional. Porque eu me calei naquela época, mas era o Senhor que estava me chamando. E por isso que Ele me deu esse tema de novo. E por isso o temor e o zelo no meu coração para falar. Porque é algo que Deus tem gerado em mim. Todas as meninas falaram sobre processos. E fazem uns 5, 6 anos que a minha vida vem mudando, mas nesses 2 eu vivi um processo mais intenso de mudança e de busca. Então eu quero trazer essa palavra vivida, experienciada, tentada fazer com que ela saia de mim mesmo todos os dias e que não seja só uma hipocrisia ou só um texto que a gente aprendeu. Não é isso que eu quero gerar, certo, meninas? Antes de entrar no tema mesmo, eu preciso te contextualizar da história de Esther e de Amã, né? Porque se eu vou ser posicionada contra o mal, eu tenho que falar sobre a encarnação do Satanás nessa história, que era Amã, certo? Então, eu vou te conduzir a entender que o decreto de morte que foi estabelecido para o povo judeu naquela época não começou na história de Esther. E se você puder abrir a Bíblia comigo lá em Gênesis 26, o versículo 34 e 35. Gente, talvez enquanto eu fale, você não entenda agora no começo, mas daqui a pouco você vai alinhar os pontos. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basamate, filha de Elon, o Hitita. Lembra de Esaú e Jacó? Filhos de Isaque e Rebeca. E a continuidade do versículo 35 diz assim, elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. E o que cargas d'água tem a ver Esaú
com a história de Esther. Esaú, também conhecido como Edom, ele se casa com um povo que não adorava a Deus. Por isso que Isaac e Rebeca, eles sentiram um pavor daquela situação. Por quê, gente? Aliança com um povo que não era o povo de Deus. Foi isso que foi feito. Quando a gente casa, a gente faz uma aliança espiritual, carnal. E a aliança foi feita com um povo que não adorava a Deus. E pelo contrário, adorava outros deuses. E então Esaú, depois ele tentou ajeitar, ele casa com uma mulher do povo de Deus lá, né, para melhorar o lado dele, mas aqui ele já tinha começado a ter filhos. E ele teve Elifaz. Elifaz que gerou Amaleque. Guarda esse nome. Amaleque. Sabe quando a gente pula a genealogia lá na Bíblia, gente? É isso aqui. Por muitas vezes eu lia, daí chegava ali, Levíticos, Deuteronômio, eu falava, ai que saco, meu Deus do céu, para que ficar escrevendo esse monte de nome? Agora, depois de um tempo aí, eu comecei a olhar com mais amor e eu falava, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor quer revelar a tua verdade, a gente que não quer ver. A gente que quer ler uma Bíblia rasa, a gente que quer uma palavra pronta, a gente quer um fast food do céu, e a gente não quer se ater ao que Deus deixou. Às vezes a gente fica esperando ouvir uma voz, oh, Alessandra, ter uma visão, mas não, está aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu ouvi um pastor falando, você quer ouvir a palavra de Deus? Lê em voz alta a Bíblia. Você vai estar ouvindo a palavra dele. Isso aqui é ele. E ele deixou tudo muito claro, tudo muito explicado. E a origem das famílias vai chegar em Esther. E lá em Êxodo 17:8. Gente, Esaú, essa história aqui, até chegar em Êxodo 17:8, passou um bom tempo, tá? Passou algum tempo aí. E lá em Êxodo 17:8 a 16, eu vou ler um pouquinho para vocês. Sucedeu que os amalequitas, lembra? Amaleque. Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Esaú, escolha alguns dos nossos homens para que lutem. Vou resumindo um pouquinho, tá? Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, talvez agora você lembre da história, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava, os amalequitas que passavam a vencer. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, aí Arão e Hur foram lá ajudá-lo. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E jurou, versículo 16, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Isso foi em mais ou menos 1446 a.C. Séculos depois, Deus dá uma ordem clara ao rei Saul. Se você for estudar o nominho lá, rei Saul, descendente da tribo de Benjamim. Ok? Lá em 1 Samuel 15:2, aproximadamente aqui 1050 anos antes de Cristo. Olha aqui, passou uns 400 anos, tá, gente? Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas, pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Lembra? Esaú fez besteira, né, minha gente? Casou com aquelas mulheres que não eram do povo de Deus, gerou os amalequitas, enquanto o povo de Israel estava lá no deserto, cansado, quase que indefeso não, né, porque o Deus dos exércitos estava com eles, mas foi ali que os amalequitas começaram um ataque, e é esse versículo retomando lá,
pelo que fizeram Israel atacando-os quando saíam do Egito. 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertencem. Você vai começar a lembrar dessa história. O que Deus mandou Saul fazer? Mata, destrói o povo, mata tudo. Gente, tudo. Deus mandou matar até os recém-nascidos dos amalequitas. Mulher, criança, recém-nascido, boi, vaca, camelo, tudo. E o que Saul fez? Obediência parcial. Ele preparou uma guerra contra os amalequitas? Preparou. Fez uma emboscada, tudo lindo e maravilhoso. Exterminou aquele povo, mas... Aí ele olhou para o quê? Para os despojos de guerra. Quando se tinha uma guerra e sobrava lá o ouro, mulheres, bens, o que eles faziam? Quando Deus permitia, eles pegavam os despojos e levavam para si, até como um troféu da vitória. Só que nessa circunstância, e gente, e quando eu lia isso eu não entendia. Eu falava, Deus, que sacanagem. Para que fazer isso com o Saul, coitado? Pô, foi lá, venceu. Mas aí quando a gente volta e enxerga que Deus declarou guerra geracional contra os amalequitas, o que Saul estava fazendo era algo muito ruim. E o que ele fez? Ele trouxe Agag. Agag, rei dos amalequitas naquele período. Não matou Agag. Não matou o resto das coisas. Quando Samuel ficou sabendo... Gente, Samuel sabia que a casa tinha caído para Saul. Samuel tentou ainda com Deus ali, tipo, Deus, por favor, tadinho de Saul. Deu certo? Não. Deus falou, mandou Samuel dar o recado. Avisa para o Saul que hoje o reino dele acabou. Saul não saiu imediatamente do reino, mas naquele dia, o Espírito de Deus que repousava sobre Saul acabou. E Saul virou um perturbado, um endemoninhado a partir daquele momento. Por quê? Ele desobedeceu uma ordem clara. E chegamos ao Império Persa, 480 anos antes de Cristo. Eis que surge Amã. Você percebeu que lá na Bíblia está escrito assim? Amã o Agagita. Sabe o que é Agagita? Descendente de Agag. Por que sobrou um descendente de Agag, gente? Porque Saul desobedeceu. Por que a gente chegou nesse cenário? Porque Esaú se rebelou contra os pais e não ouviu a voz de Deus. E dava para voltar antes ainda, tá bom, gente? Mas para não ir tão longe. Esse é o panorama da história de Esther. E lá em Esther, quando eu comecei a ler, algo que me chamou a atenção foi quando o Amã, ele foi constituído ali um cara muito importante no reino de Esther. Lembra? De Esther ainda não, né? De Xerxes. E ele era o bambambam da história, começou a ganhar honrarias, tudo mais. E quando Amã passava, o que o povo tinha que fazer? Fazer reverência para o Senhor Amã. E a Bíblia fala claramente ali, que uma das vezes, uma não, várias, né? O pessoal começou a notar que Mardoqueu, primo de Esther, que a adotou como filha, ele não se abaixava. Ele não se curvava. Quando as primeiras vezes eu li Esther sem esse entendimento, eu não falava, mas custava, Mardoqueu? Pô, baixa a cabeça, cara. O cara é autoridade sobre você mesmo. Mas quando eu olho o contexto que Mordecai, aqui nessa história, ele representava o Espírito Santo. Então, ele já tinha o discernimento que nós temos que ter. Ele não curvou a cabeça para o mal. Aquele mal que há 1000 anos atrás Deus já tinha dito, ei, é guerra eterna. Os amalequitas serão destruídos. E Mordecai sabia disso. Gente, outro detalhe muito legal. Adivinha de qual descendência Mordecai vem?
quem era a tribo dele? Tribo de Benjamim. Nossa, Deus. Mas como assim? O Saul era de Benjamim, aí veio o Amalequita, aí agora de novo você traz o Amalequita e um cara da tribo de Benjamim? Nossa, que historinha repetida, né? Você já parou para pensar o porquê nisso, gente? Isso, para mim, quando eu li Esther as primeiras vezes e comecei a ter o discernimento, porque antes eu não tinha discernimento nenhum disso, gente, e talvez nem seja novidade para você, né? Amém? Tomara que não seja, gente, mas para mim, a hora que eu falei, gente, que Bíblia que eu tô lendo? Eu tô lendo uma historinha solta aqui, e o Senhor está falando de uma batalha geracional, e o Senhor está falando de uma desobediência que acompanhou séculos. Você está começando a entender, gente, a gravidade disso? E Esther. Qual era a descendência de Esther, gente? Ontem a gente já ouviu com a pastora Naine, Esther Radassa, que esse era o nome dela de origem. Adorei, porque eu não sabia o significado de Radassa, já anotei ali. Achei sensacional, tem tudo a ver. E Esther, gente, ela era cativa. Esther era a 4ª geração que tinha nascido fora do povo dela. E por que isso, gente? Lá também fala, Mardoqueu, você já leu com detalhe isso lá em Esther? Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, aí eu já coloquei aqui, neto de Simei, bisneto de Quis. Quis era o pai de quem? De Saul. Eles eram dessa origem benjamita, certo? E bisavô Quis, bisavôzinho lá do Mardoqueu, do Mordecai, ele foi o primeiro cativo na 2ª etapa do exílio da Babilônia. Por quê? Por que isso aconteceu? Naquela época, gente, o povo estava vivendo um jeito muito bagunçado. Tanto que eles estavam pedindo um rei. Você lembra do contexto da época? Eles eram governados por Deus, só que eles começaram a se misturar e fazer alianças com o diabo. Vamos falar um português bem claro para você entender. Eles começaram a fazer aliança com um povo que não era de Deus. E aquilo contaminou eles. E eles começaram a ser idólatras. Adorar só a Deus não bastava. Imagina. Ai, tá tão longe, né? Tá tão longe que manda um rei pra gente, Deus. A gente quer algo físico. A tua presença não basta. A tua palavra não basta, Deus. O teu cuidado sobre nós não basta. A gente quer algo físico. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes Deus te deu uma palavra, uma ordem, uma direção, e você fica, ai Deus, mas será? Mas espera aí, deixa, Deus, eu vou construir um bezerrinho de ouro aqui, porque daí é mais fácil de te ver, aí é mais fácil de te acessar. Ali, mas não, eu não faço bezerro de ouro. Gente, tem gente idolatrando o próprio umbigo aqui hoje. Tem gente idolatrando dorzinha. Tem gente idolatrando marido. Tem gente idolatrando pastor. A idolatria não é só para quem adora um outro Deus. Tem um monte de crente idólatra. E sabe o que a idolatria faz? Ela é uma prostituição espiritual. Quando você é idólatra, você abre espaço para outro lugar. Deus, você diz bem claro, Deus, você não é suficiente na minha vida. Lá em Deuteronômio, quando Deus vai contando de novo a história do povo do Egito, você lembra lá quando Moisés subiu o monte, que muitos desistiram? A gente já lembra da música, né? Deus chamou o povo para subir, eles não quiseram, e Deus não revelou a face dele. Né? Ele apareceu um fogo, tremeu tudo lá, mas a face de Deus não foi possível de ser vista. Por quê? Deuteronômio ele fala,
Porque se eles vissem minha face, eles construiriam um Deus com a minha face, e eu não quero nada, nada, nem 1 milímetro, nem 1 segundo, nem uma fotinho, nem uma imagem que roube o que é meu, nem se for com a minha própria cara, eu não quero. E eu quero que você entenda, gente, de uma vez por todas, Deus não precisa de alguém para alcançar. O Espírito de Deus tem você. Você não precisa de criar um meio. Nós temos o nosso mediador, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Deus já sabia dessa necessidade que a gente teria. Então você não precisa de outros meios para isso. E esse pecado de idolatria levou Esther a nascer fora da sua nação, órfã, escrava. Você tem ideia, gente, disso? A Esther nunca sentou na mesa da cultura dela, sim, com os dela, mas lá na cidade dela, nunca. Esther estava até meio acostumadinha já com aquilo. Lá para frente, quando Esther se senta com o rei, ela fala: rei, se não fosse por causa do extermínio, se fosse só por a gente ficar cativo ali, ser preso, escravo, eu nem vinha te falar nada. Você está vendo como Esther já estava acostumada com a mentalidade também de escravidão? Se fosse para ser escravo, tudo bem, agora para matar o povo, daí não. Graças a Deus, né, gente, que daí ela acordou para a vida. Mas, o que tem te prendido? E eu trouxe tudo isso, gente, para te dizer que o que não é vencido em uma geração, pode reaparecer na geração seguinte, e seguinte, e seguinte, e seguinte. Quando você faz algo errado, a tua próxima geração vai pagar o preço. E talvez a outra, e a outra, e a outra. Eu quis trazer essa palavra, gente, para a gente parar de brincar de crentinho de meia tigela. Chega, chega, chega. Se você tem sido uma crente, e eu estou falando porque eu acredito que todas somos aqui, que tem levado um faz de conta dentro da igreja, um oba-oba, mas o que eu faço só refere a mim. Para com isso, para de ser infantil, não diz a respeito sobre você. Olha o que Esaú fez, ele desobedeceu, ele desonrou os pais, ele casou com a mulher que não era de Deus, ele gerou Amaleque, ele gerou um espírito de morte, ele trouxe para a descendência, para aquela descendência dele que era para ser um cara de Deus, ele trouxe morte, ele trouxe cativeiro. O que você tem feito? Você tem sido uma dessas mulheres que tem trazido cativeiro para a tua casa? O conflito que não for resolvido hoje é a crise de amanhã. Não pensa, gente, que você vai passar pano e vai passar sozinho. Não, Ali, deixa quieto, deixa para lá. Também se eu passar pano, Deus vai levantar a Esther daí, né? Aí ela resolve o troço todo, né? Tá certo isso, gente? Não tá. Não tá. A Bíblia fala em Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, de outros deuses, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, Deus que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você já começou, gente, você começou a entender um pouco onde eu estou querendo chegar? Existem sobre nós pecados geracionais. Eu quero mesmo, eu não vou me aprofundar nisso, gente, mas eu quero mesmo que hoje, mais tardar amanhã, você chegue em casa, você pegue um papel e você mapeie a tua família. Porque sabe aquela coisa, aquele pecado que está na tua casa, que parece que todo mundo cai no pecado? Você fala, genética. Eu escuto isso na consulta. Normal, Alice, sei lá, não entendo. É isso aqui. Os pecados, Alice está querendo dizer então, que os pecados dos meus avós, bisavós, podem atrapalhar a mim hoje? Podem.
E o que eu faço com isso, gente? Não tem um grande mistério, gente. O mundo espiritual, ele é complexo, mas ele é simples ao mesmo tempo. Você tem que confessar o pecado, só isso. Então, mapeia. Vou falar o meu exemplo para vocês. Eu enxergava um padrão geracional na minha casa, onde nenhuma mulher engravidava dentro de uma aliança de casamento. Tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe. Todas as mulheres tinham filhos antes de casar. Aí, quando chegou a minha vez, não aconteceu. Eu casei, bonitinho, bababá. Bonitinho, depois de um tempo, né, minha gente? Isso é histórias para os próximos capítulos. Casei, depois de 3 anos eu fui ter o Emanuel. E aí eu falei, Deus, eu sou a pior delas. Não ia quebrar assim comigo. Aí eu fui cavocar um pouco mais. Não era esse era a consequência. Sabe qual era o pecado geracional? Era o aborto. Eu fui cavocar na minha história. E, gente, eu tive uma vida muito promíscua. Então, pílula, essas coisas, de jeito seguinte, eu tinha estoque. Sendo bem vulnerável para vocês, gente. Então, eu tentei. Aí eu fui cavocar, descobri que a minha mãe também. Ela conseguiu cometer um aborto. Aí eu descobri que a minha avó fez um aborto. Aí eu descobri que a minha bisavó, índia, fez um aborto, fez um buraco no meio do mato e jogou um filho lá dentro e enterrou vivo. Nossa, Ali! Nossa, uau! O que será isso? E eu sou um Deus zeloso que visita e castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Eu falaria de mais vários pecados. Sabe quando eu comecei a perceber isso, gente? Na terapia. Tem pacientes que desatam assim, ó. E tem paciente que eu falo, Deus, não é possível, não é possível. O cara está comigo faz 2 anos, eu já fiz 1, 2, 3, 10, 20 tentativas e não vai. E aí eu comecei a perguntar sobre a família. Falei, você investiga para mim lá a casa da tua mãe? A tua avó? Tua bisa? Investiga para mim, por favor. Gente, nunca tinha estudado libertação nem nada. Só foi algo que Deus começou a gerar em mim. E pela minha prática eu comecei a enxergar isso. E de repente eu vi aquela história desenhada. Eu falava, Jesus. Depressão na minha casa, aí avó, bisavó, tataravó, bababã. Espírito de loucura 1, 2, 3. Eu falei, nossa, gente, que é isso? E aí eu comecei a estudar e a entender. Existe um grande mistério para isso, gente? Não. O que você tem que fazer aqui? Deus, me perdoe. Você vai pedir perdão. O que Deus fala? Se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e acabar. Acabou. Então não tem mistério, não tem dificuldade. Eu quero trazer isso, gente, não é para te assustar. Eu quero dizer que tem como resolver de um jeito simples. Porque o nosso Deus, Ele é simples. Ele não vai pedir para você buscar, sobe na montanha de ré e ajoelha no meio do caminho. Ele não é esse Deus, Ele não pede isso em nenhum momento na Bíblia. Mas Ele deixa algo simples, confessa o pecado. Vocês têm ideia, gente, que para eu chegar hoje, conseguir contar isso, o caminho que percorreu? A minha mãe não contava isso de jeito nenhum. Ela falou, ela prometeu que ela levaria esse segredo para o túmulo dela. Porque o corpo dela já era um túmulo. Uma vontade de morrer, ela tinha todos os dias. E ela me confessou há pouco tempo isso. Que pecado você está escondendo? Que mazela da tua vida você não quer mexer? Que você botou um pano? Não, Ali, deixa para lá. Não, acho que nada a ver. Eu já aceitei Jesus. Eu sei que você aceitou, gente. Você vai para o céu? Claro que você vai para o céu. Existe uma lei de responsabilidade pessoal, que é a lei onde você vai lá, pede perdão e Deus perdoa, joga no mar do esquecimento. Existe, claro que existe, e você vai para o céu. Só que Deus fala lá em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Já entendemos isso. Mas eu vim para que tenham uma vida em abundância. Toda vez que eu li esse versículo, eu falava, Deus, por que crente não é abundante? E vamos ser bem sinceros, quantos crentes você vê levando uma vida miserável?
Que eu olho e falo, Deus, não é possível. Muitas vezes eu falava, ai, Deus, nem quero mais ser crente. Credo, é só com a gente esse monte de desgraça. Por que eu não consigo ter vida abundante? Por conta deste pecado geracional. E abundância significa além da medida, algo que excede o que se esperava, é entendido como uma vida livre da escassez interna, focada na comunhão com Deus, no equilíbrio entre o corpo, mente e alma. Você vive isso, minha irmã? Você está vivendo uma vida abundante mesmo? Muitas vezes eu paro e falo, putz, Deus, nem eu. Até eu às vezes começo a falar, mas por que está pegando aqui de novo? Por que enroscou de novo? E lá vou eu pedir perdão de novo. Ali, pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados vai levar eles para o céu? Não, não vai, isso não existe. Existe uma lei da responsabilidade pessoal, você vai cuidar do teu pecado. Só que existe uma maldição. Gente, a maldição hereditária, ela é tão fisiológica. Para vocês verem como não é pira, eu tive uma aula com uma neurocientista, gente. E essa neurocientista, ela fez parte, inclusive, do genoma humano. Ela estudou em Harvard, uma mulher assim, meu Deus do céu, gente. E sabe o que ela falou? Que quando o óvulo é fecundado e veio o zigoto ali, no zigotinho ainda, para a medicina nem virou embrião ainda, nem virou um feto, ali, toda a carga genética, epigenética, que é o comportamento, toda a maldição hereditária, ela se acopla nesse zigoto. Então, se você não acreditava, gente, está na hora de começar você a olhar de novo. Existem marcas na ciência disso. E aí eu vou duvidar, e eu vou lá continuar brincando com um negócio desse, gente. Então, faz um mapeamento, gente, e pede perdão. É só isso, simples. Pede depois para as pastoras. Depois, pastora, você ora por mim. Eu quero confessar junto com você, porque a Bíblia fala que eu tenho que confessar com mais uma pessoa. O pecado da responsabilidade pessoal, você confessa ali para Deus. Mas depois você tem que confessar para outra pessoa. Mas que vergonha, como assim? Gente, quando você é curada, a vergonha acaba. Você tem ideia do que eu exponho na minha vida hoje? Eu falo para todo mundo, estou nem aí. Eu fui curada, por muito tempo eu escondi, eu tinha vergonha. Mas Deus falou sobre o teu pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem foi muito perdoado, muito ama. E eu amo loucamente a Jesus. E hoje eu entendo porque eu vivi isso tudo. Existe um monte de pecado geracional na minha família. Mas Deus me amou tanto que falou, Alessandra, está aqui a resposta. Pede perdão. Seja a mulher que vai romper a cadeia da tua família. Seja a mulher que vai falar, acabou. A minha filha não vai ter relação sexual antes do casamento. A minha filha não vai casar, não vai ter filhos antes de casar. A minha filha não vai precisar cometer aborto. Porque isso foi rompido na minha geração. Quando a gente rompe isso, é simples, gente. É igual quando você ganha uma herança. Você ganha uma herança monetária, você ganha uma casa. Tem gente que ganha, né? Eu não ganhei nada, gente. Tem gente que tem essa sorte, né? Ganhou uma herança, uma casa. Sabe o que você faz quando você pede perdão pelos antepassados? Você pega essa... É como se você pegasse essa herança, essa casa, e você faz assim, ó. Não quero mais. Você faz isso só assim na minha frente? Não, você vai lá num juiz e você vai falar, juiz, eu não quero essa casa mais. E aí ele vai ver se você não está doida primeiro, tá bom, gente? Ele vai testar a sua sanidade mental. E aí ele vai fazer um papel dizendo, Alessandra abriu mão da herança dela. Mas eu me arrependi. Vou voltar. Juiz, posso pegar de novo? Não, nunca mais, você perdeu. Não é mais teu. Isso é o que acontece no mundo espiritual quando você pede perdão pelos seus antepassados. Só que tem muita gente orgulhosa que vai falar, para. Imagina, eu já tenho tanta coisa só minha. Vou eu lá pedir perdão para aquele vô miserento lá que eu nem gostava.
pelo aquele bisavô que desgraçou a vida da minha mãe, fiquei sabendo a história dele. Eu não vou. E aí eu quero dizer, você está sendo desobediente. Você está agindo igualzinho Esaú agiu. Você está agindo igualzinho Sara agiu. E o que tem a ver a Sara, gente? Lembra da Abraão e Sara? Que Deus falou, vou dar um filho para vocês, filho da promessa. O que a Sara fez? Nada a ver, Senhor, sou velha, acabada, xoxa, capenga, como é que eu vou ter um filho? O que ela fez? Deu o jeitinho dela, porque ela achou que isso nem ia virar nada. Foi lá, deu a empregada dela para Abraão. Quem nasceu? Ismael. Ismael nasceu. Tempos depois, o nosso Deus, que é um Deus que se Ele deu uma palavra, Ele vai cumprir. O que acontece? Nasce Isaac, o filho da promessa. E olha, o que isso tem a ver hoje? Sabe aquela guerra que estourou semana passada? Irã e Israel? Adivinha quem são os descendentes do Irã? O povo de Ismael. Todo o povo árabe é descendente de Ismael. E o outro povo é os descendentes. Os judeus é o descendente de Isaac. Ali nada a ver, que bobeira, eu não tenho nada, eu não tenho parte com isso, Alessandra, eu não tenho parte com isso. Isso é lá na Bíblia. Para pensar na tua história. É mesmo? Talvez você já esteja aí fazendo associações. Talvez o Espírito Santo de Deus já esteja te lembrando as repetições que estão acontecendo. Mas eu não te ensinei isso hoje, gente, para você usar isso como muleta. Tá? E você fala, Ali, pois é, agora eu entendi. Eu vivo nessa vida, culpa do meu avô, da minha bisavó, da minha tataravó. Culpa deles. Olha aqui, que desgraça. E aí você anula a tua responsabilidade. Pode parar com isso. Você não pode anular a sua responsabilidade. E é bem para esse lugar que eu quero te chamar. Você tem uma responsabilidade. Vou falar de novo, para de ser um crente oba-oba. Para de achar que o teu comportamento não vai influenciar na vida do teu filho. Que a sua cara feia não vai influenciar na vida do seu neto. Que a sua omissão não vai influenciar na vida do seu bisneto. Vai influenciar. Gente, e quando eu escuto isso, gente, isso me dá um desespero santo. Eu não posso viver com isso. Vocês conseguem viver com isso, gente? Sabendo que a minha ação, o meu não posicionamento, está gerando na minha casa um decreto de morte. Está trazendo para minha filha e para os meus filhos maldição. Porque eu não quero me posicionar. Ali custa muito caro, custa mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que passa pano para crente e muito menos que fala meia verdade. O evangelho é sobre um evangelho de morte. Se você está esperando afaguinho, se você está esperando tapinha nas costas, sai da igreja. Não é lugar para você aqui hoje. Jesus falou, pega a tua cruz e me segue. Como que ele carregou a cruz naquele Calvário? Foi a que nível, gente? Foi a nível de dor. Foi a nível de morte. Ele se deixou ser morto. Por quê? Por amor. Mas eu não, Ali, eu não sou Jesus. Então você não entendeu nada do evangelho. Você está só na brisa da água. Sabe o que é isso? Sabe quando a gente vai para o mar e a gente pisa na areia? Você pisa na areia, já dá aquele... Ai, que delícia. Aí você molha a pontinha do pé e você fala, ai, que delícia, muito bom. E para ali. Tem muito crente vivendo isso. Fazendo do evangelho essa fresquinha. Que é, piso no mar, tá bom. Isso não é evangelho. Evangelho é você entrar no mar, ir para o profundo desse mar e morrer. E morrer. E deixar a tua vida lá no fundo. Foi isso que Esther fez. Esther falou, se tiver que morrer, morrerei. Primeiro ela teve que tomar uma espertada ali do Mordecai, né? Ou, se você não despertar, Deus vai levantar outra. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi chamada. Quem sabe não foi por isso que você foi colocada como rainha.
A Esther podia muito bem falar: Mardoqueu, para, já sou rainha, o meu rei vai me livrar, para. Você seria essa mulher? Mas Esther não. Ela falou: nem que eu perca tudo. Se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou lutar contra Amã. Eu vou acabar hoje a legalidade de morte que está dentro da minha casa. E quando eu falo sobre casa, eu não estou falando sobre você. Eu estou falando sobre a sua geração. Eu estou falando sobre o corpo de Cristo. Se você está vivendo o evangelho fajutinho, que olha para o teu umbigo, ai, mas doeu para mim. Para. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu abri o celular e eu vi que uma mulher morreu e ela está sendo velada, inclusive aqui no Menino Deus. Por quê? Porque alguma de nós se calou. Porque alguma de nós, não vou me posicionar, eu tenho tanta ferida, eu tenho tanto problema. Para de olhar para você. Esther não precisava, ela era rainha. Ela era rainha, mas ela falou: eu vou lutar pelo meu povo. E eu quero te chamar para este lugar hoje. Eu vou lutar pelo povo de Deus. Eu vou sair desse lugar de mesquinharia. Eu vou sair desse lugar de crentinha fajuta. Que, se eu estou na igreja tá bom. Eu li minha devocional, eu li 2 capítulos. Para com isso. Você morreria por alguém hoje? É para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou. A gente ouviu a pastora. Você tem um propósito: falar do amor de Cristo. Você tem um propósito: morrer pelo amor de Cristo. E se você não consegue fazer isso, lá no dia do juízo, talvez Deus fale: eu nem te conheço. Sai daqui. O que a gente está vivendo agora não é sobre agora. Não fica esperando confeitinho agora, gente. Não fica esperando recompensa hoje. A nossa vida é sobre a eternidade. É lá que você vai gozar das delícias, que Deus vai te dar uma mansão. Brinco assim para os meus filhos. É lá que você vai ter um carro. É lá. Aqui você está em guerra, se você se posicionar do jeito certo. Só que quando a gente fala de guerra, já dá um desespero, né? Ai, que guerra horrorosa. Não, você vai viver em guerra. Só que com muita alegria. Você tem ideia disso, gente? Que é você estar morrendo, você está falando: ai, estou tão feliz, Jesus. Isso é viver com Cristo. O reino de Deus, ele é justiça. Primeiro justiça, depois vem a paz e depois vem a alegria. Isso aqui não é à toa, não está escrito por acaso na Bíblia. Primeiro você arruma a tua casa. Primeiro você vive em justiça e obediência. Aí você vai ter paz. E não é aquela paz fake que vocês acham. Sabe? Eu senti uma paz. Coração enganoso. Eu estou em paz. Eu senti. Para de sentir, pelo amor de Deus. Leia a palavra, se debruce em oração, se debruce em jejum e pergunte: Espírito Santo, isso é meu, isso é teu? Isso aqui é a minha carninha? Isso aqui é meu umbiguinho? O que é isso que você está fazendo comigo? Gente, eu quero te convocar para um tempo como este. Nós estamos em guerra. Acabou a brincadeira. E eu achei muito triste, mas muito oportuno hoje estar acontecendo isso aqui. Enquanto a gente celebra, tem gente chorando aqui do lado. A morte de uma mulher que podia estar aqui com a gente hoje. Enquanto a gente está aqui cantando, milhares de crianças estão sendo abusadas sexualmente. Mulheres estão sendo vendidas, famílias estão sendo desfeitas, pessoas estão morrendo indo para o inferno. E eu preocupada com o meu cabelo. E eu estou preocupada que não estou feliz com essa igreja. Outra coisa, gente. Outra coisa. Igreja não é para você estar feliz. Igreja não é para eu me sinto bem. Não tem que se sentir bem. Você veio para adorar a Deus. Quem está lá no campo de refugiado, está feliz? Quem está adorando lá no meio da guerra? Está numa cadeirinha confortável? Não está. Não está. Eu quero te chamar a atenção sobre o que estamos vivendo hoje. Existe uma urgência, gente. Por favor, entenda isso. Existe uma urgência por almas. Existe uma urgência. O Espírito Santo, gente, ele espreme o meu coração com isso. Eu tenho pavor de saber que alguém morreu sem Jesus. Eu tenho pavor, gente.
Eu sinto ódio de Satanás, eu sinto muito ódio, gente, mas ódio que vocês não têm ideia. Por que vocês não sentem? Por que eu estou sendo uma crente que está sentando aqui, arrumadinha e preocupada se a minha amiga gosta de mim ou não? Se eu estou preocupada se a pastora deu oi para mim? Se eu tenho um cargo? Para de ser fútil. Para. Chegou a hora de olhar para o autor e consumador da fé. Jesus, para que você me quer? É para morrer, eu vou morrer. Se tiver que morrer, morrerei. Espírito Santo, para que você me chamou? Eu vou fazer. Nem que custe tudo. Foi isso que os discípulos fizeram por nós, gente. A gente só está com essa Bíblia aqui hoje, porque eles pagaram o preço. Pedro morreu de ponta cabeça. Estevão foi apedrejado. E um monte de gente está vivendo isso hoje. Isso não acabou. Não se iluda, não acabou. Os povos perseguidos, tem gente morrendo hoje pelo Evangelho de Cristo. E quando você obedece, e quando você busca o Senhor, sabe o que acontece? O Pai faz por você. Enquanto Amã fazia a forca do Mordecai, o que Deus fazia? Acordava o rei no meio da madrugada e falou, pega o registro, pega o livrinho lá, e ele leu o quê? Nossa, o Mardoqueu me salvou um dia, eu nem dei honra para ele. O que ele fez? Amã foi cedo para o palácio. Eu imagino a cena assim, Amã chegando no palácio, tipo, ei, rei, hoje eu vou matar o Mordecai, aquele insolente que não se ajoelha para mim. A hora que, eu acho que o rei estava olhando na janela, a hora que ele viu Amã, ele falou, vem Amã, entra aqui que eu tenho uma história para você. Amã, se você fosse para honrar alguém, o que você faria? Rei, eu usaria suas roupas. Quase que ele falou isso, né? Eu pegaria você, assim, copiaria você, né? Eu usaria suas roupas, eu montaria no seu cavalo e falaria, não existe honra maior para este homem. E o rei falou, boa ideia, Amã. Então vai lá e faz isso com Mardoqueu. Gente, a Bíblia diz que Amã ficou louco. Ele chegou em casa chorando para a mulherzinha dele. Que foi ela, inclusive, que deu a ideia da forca, tá? Não seja essa mulher, pelo amor do Cristo. E aí, naquele mesmo dia, Amã fez a forca. Mordecai não precisou fazer nada. Ele fez, ele orou, ele jejuou, ele se posicionou. Gente, ele saiu do cavalo lá. Ele podia ter falado assim, olha aqui, ganhei honra total, viram? Eu não falei que ia sair se exposta, eu não falei que eu ia ganhar um palminha por ter sido esse homem bom. A Bíblia fala que ele desceu e voltou para a porta do palácio. Porque ele estava com os olhos fixos no que Deus chamou ele para fazer. Eu vim aqui para interceder, para Esther, libertar um povo. Ele não se iludiu. Ele não ficou esperando palminha nem plateia. Mas o Deus que age por nós, quando você é obediente e posicionada, naquela mesma noite, Amã foi enforcado na sua própria forca. Então o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele não vai deixar impune. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa lutar contra o mal e se posicionar. É para um tempo como este, meninas. Eu quero que... Meu tempo já acabou. Eu quero que a gente abaixe a cabeça agora. E eu quero mesmo que você levante um clamor. Um clamor do fundo da tua alma. E nem que você tenha que gritar, socorro, Deus. Me socorra, Deus, do lamaçal onde eu me enfiei. Me socorra, Deus, desse lugar de imundícia que eu me coloquei. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho sido uma mulher posicionada. Porque eu tenho me levado por ego. Porque eu tenho me levado por dorzinha. Porque eu estou incomodada comigo mesma. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me liberta hoje. Quebra em mim toda a cadeia geracional. Eu declaro que todo espírito de morte, que toda a cadeia geracional vai ser quebrada hoje. No Purim existe esse tempo. Decretos de morte acabam. Eu declaro você sendo uma mulher cheia.
Uma mulher com uma armadura que faz outro decreto. Deus, existe esse decreto, mas hoje eu faço um novo decreto. Hoje eu faço uma nova aliança. Uma aliança onde eu não retrocedo, onde eu não me abato por bobeira. Uma aliança onde eu vou me posicionar para viver o que o Senhor tem para mim. Meninas, eu passaria mais muito tempo falando, mas não dá. Mas eu quero te dizer, eu não falei isso para gerar peso, eu falei isso para gerar liberdade. Só existe liberdade quando eu conheço a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você continuar vivendo no engano, numa vida de oba-oba, você não vai viver a plenitude e nem a abundância do que Deus tem para você. Então se entregue, se renda, ainda dá tempo hoje. Vai ter mais uma ministração. Se joga, se humilha diante da presença do Rei. Não tenha vergonha. O meu Jesus não se envergonhou naquela cruz, ele morreu nu. Aquela figurinha lá que tem uma vendinha lá na frente das partes íntimas, aquilo não existe. Ele foi nu, porque ele não se envergonhou de morrer por você. Então não se envergonhe do Evangelho. Se liberte. Não tenha vergonha de levantar suas mãos, de se jogar, de cantar. Se entrega como se fosse hoje a última vez. Amém, amadas?